Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo ao novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Agama e dicas sobre como você deve fazer seus ataques e melhorar sua pontuação. Antes de iniciar o vídeo, eu vou passar um recado do patrocinador. Um recado importante antes de continuarmos o vídeo: esse vídeo é patrocinado pela Aptoide. Baixando o TNS pela Aptoide e usando o cupom SKY que está aqui na tela, você ganha bônus nas suas próximas compras. Os bônus você consegue verificar aqui na tela e na descrição aqui do vídeo. Agora, bora voltar para o vídeo. Voltando para o vídeo, o Agama ele é parecido com o Pangolim, ele tem suas semelhanças e diferenças, e eu vou primeiro explicar elas. Então aqui no mapa, o Agama ele fica na zona da árvore, diferente do Pangolim que você coloca ele em uma posição e ele tem um tempo de marcha acelerado. Coisa que poderia existir no Pangolim, principalmente no servidor, porque o tempo de marcha atrapalha um pouco, principalmente quando você tem uma aliança com muitos jogadores, você acaba ficando distante. Então isso é uma parte legal dele. O Pangolim ele tem 15 ataques, o Agama você vai fazer 5. E a principal diferença em relação a eles em relação aos ataques é que o Pangolim ele serve como base de pontuação os 5 melhores ataques. No caso do Angama, ele vai usar só o seu primeiro melhor ataque. Então, se você entrar aqui nas informações do evento, você vai olhar aqui no corte de damage, você vai olhar aqui seus 5 melhores danos. E só o primeiro ele vai levar como pontuação. E o Pangolim, ele são 3 dias. No caso do Angama, são 6 dias. Então a ordem de classes do Agama são: primeiro dia, guardiã; segundo dia, atiradora; terceiro dia, transportadora; quarto dia, guardiã; quinto dia, atiradora; e o último dia, sexto dia, é o dia de transportadora, que eu ainda não fiz, vou fazer com vocês aqui, para explicar algumas dinâmicas do evento. O Agama com Pangolim é um evento de PvE, então se você olhar aqui no relatório dele, ele serve da mesma forma. Então ele não tem nenhum status, ele é como se fosse um saco de pancadas. Você basicamente vai causar dano nele. Então, os principais fatores que você vai levar em consideração para melhorar sua pontuação nele vai ser seu ataque de habilidade e as formigas que você está usando. Então, as melhores formigas causadoras de dano vão ser as melhores opções para você usar para atacar o Agama. A primeira dica que eu dou em relação ao Agama é ter um inseto universal. Atualmente os insetos eles todos são universais, ele tem as suas sinergias, mas todos são universais. Então é importante que você tenha uns, caso você não tenha. Tanto para fazer pangolim, para fazer esses desafios de PV, que você usa várias classes, é sempre importante ter um inseto universal. Uma coisa que eu preciso ressaltar em relação ao Agama é que, diferente do Pangolim, que é escolhido alguns servidores para você poder fazer, para você ter um ranking de pontuação, no caso do Agama, ele usa seu grupo como referência. Então, por exemplo, eu sou do grupo 3, então todos os jogadores do grupo 3, que no caso são 250 servidores, ou seja, do 501 ao 750, todos entram no ranking. Então, dependendo do grupo que você tiver, é bem difícil você conseguir uma colocação boa, porque tem muitos jogadores fortes. Então, você estar em uma boa colocação, dependendo do seu grupo, é um ótimo sinal. Tanto de PvE quanto de PvP, porque as coisas, querendo ou não, ficam interligadas. Em relação às dicas que eu posso dar, tudo que é voltado para dano, ele vai contribuir para o aumento do seu dano em relação ao ângulo. Então eu vou entrar aqui nos talentos de inseto e vou mostrar aqui do meu bicolor. Então, ataques de habilidade, skills como potencializador de danos, que eu tenho aqui. Tudo que você conseguir atribuir em relação a dano de habilidade, ativação e algum multiplicador de dano e ataque, eles vão melhorar seu score no Agama e no Pangolim. Então serve como referência a mesma coisa. E aqui no sistema de estrelas também. Então essa skill, por exemplo, no sistema de estrelas, que aumenta o dano crítico de todos os esquadrões, ele é muito importante em PvE. PvP também, mas PvE principalmente. Você focar nesses atributos de multiplicador de dano vai fazer uma grande diferença em relação ao seu dano no ângulo. Em relação às formigas, as formigas, como padrão, elas vão seguir o padrão do pangolim. Eu vou fazer o meu último dia de ataques do Angama e eu vou mostrar para vocês algumas coisas que vocês podem fazer para ajudar no seu dano. Importante usar a classe invasor. Eu vou usar
o buffzinho de ataque, você vai ganhar 20% de ataque. Lembrando, esses desafios de PV, o dano pode oscilar por conta que tem taxa de ativação e isso não dá uma certeza absoluta, mas tudo que você puder usar para aumentar o dano vai ser algo considerável. Aqui nas reformas é importante que o dano de pangolim e o dano da marmota. Esses dois aqui, eles não funcionam no Agamotto. Então aqui você não tem muito o que fazer. E o dano de invasão também não funciona, só funciona em colina. Então, infelizmente, aqui você não pode fazer nada. Mas aqui na mutação, eu ativo como que é dia de transportador. Eu vou colocar o ataque de habilidade na minha cristal. E na Rimossus, aqui ataque. Eu vou deixar essa skill de Hunter de criaturas na Shikari, porque eu vou fazer alguns testes com a Shikari e com ela e a Shikari sem ela para ver se tem diferença e a gente vai testar na prática para ver se vai funcionar. Importante, se você tiver insetos de nova geração, a formiga que tiver de linha de trás é a sempre que vai causar mais dano, por conta dos atributos de árvore. Se você não estiver usando esses insetos novos, não tem tanto peso. Um outro ponto que eu vou testar aqui agora é a Gold Armor e sem Gold Armor. E isso eu vou explicar o porquê. Então, o meu dano aqui com a Gold Armor é 1.2. Aqui eu vou mostrar aqui as formigas, o dano de cada uma. Agora eu vou atacar com aquela skill de Hunter, com a Gold Armor, para ver se tem uma diferença e vou mostrar para vocês. Lógico, o teste exato tem que ser feito a longo prazo, porque como a quantidade de ataques no HMA é pequeno, às vezes pode dar diferença por taxa de ativação e não por causa que esse buff deu uma certa diferença, mas é bom testar. Fiz o ataque. Entrando aqui. Diminuiu. Então, tipo, não faz diferença essa skill. Tá. Agora eu vou atacar com a Shikari. Então fiz meu ataque. Vamos ver. O dano subiu um pouquinho em relação ao primeiro ataque. Eu vou atacar novamente. Porque tem a questão de ataque de... Tem a taxa de ativação. Eu fiz esse teste no primeiro dia que eu fiz de transportadora. E com a Shikari eu causei mais dano. Então, tipo assim, já tinha feito 2 ataques com a Gold Armor no dia de transportadora no primeiro dia. Tanto nos dias, como que eu não tenho atiradoras evoluídas, eu uso nos dias de atiradora e nos dias de transportadora a mesma formação. Vamos ver aqui. Não deu tanto dano, não. Vamos usar agora a skill de Hunter. O dano foi um pouquinho melhor. O mais louco é que tem essa questão de... Eu acho que a skin de Hunter lá não tem tanto aspecto, é mais questão das taxas de ativação. Porque nesse dia específico, esse dano aqui, que eu fiz no dia de transportadora, como fica salvo, é o dano que eu dei, que foi o maior. Segue esse mesmo padrão de dano, você viu que eu caso 1.2, 1.1, então é mais ou menos o mesmo padrão. Porém, eu tive um estouro de dano de 1.4, ou seja, eu tive sorte. Então, por exemplo, nesse terceiro dia que foi dia de transportadora, eu consegui causar mais ou menos o dano que eu causei aqui. É a mesma média, basicamente, 1.1, 1.2, bem próximo. Só que nesse dia, primeiro eu tive a sorte de causar. Então, sempre tem aquela questão de taxa de ativação e o quanto que as formigas vão ativar. No caso, o que eu falo da Gold Armor é que, assim, você pode usar a Gold Armor no dia de Guardiã, eu uso ela, como tem aqui no meu relatório, que eu deixei salvo. Então, aqui, ó, eu uso ela. Então, aqui no Despertar, se a gente for olhar aqui, você vai ter um bônus de 20% no dano de pangolim e de marmota. Então, o impacto dela no Agama, ele é menor, porque nos outros desafios, pangolim e marmota, meu dano com Gold Armor é superior. E no caso do Agama, ele é parecido com o da Shikari, ou seja, nivelam bastante as coisas. Se eu comparar o desempenho da Gold Armor nesses outros desafios e no Agama, vai ser inferior. Então, se você tiver alguma outra formiga para você testar na posição da Gama, como eu fiz nesse terceiro dia, e deu certo de eu ter a sorte de as formigas ativarem e causar muito dano, vai ser importante. Eu achei o relatório que eu estava falando em comparação ao Gold Armor com a Shikari. Então, abrindo aqui, a Shikari causou 340M, a Rimulsus 400 e a Cristal 530 em médias. Então aqui, ó, a Gold Armor, ela causou
230 de dano, 300 a 340 rissomos e 550 M da Cristal. Se vocês forem reparar, o dano da Rimos e da Cristal eles não oscilaram tanto, só que a Gold Armor ela caiu muito de desempenho. E a grande questão da Gold Armor nos desafios de Pangolim e Marmota é que ela consegue aumentar o dano não só dela, mas das outras formigas. Tanto é que a minha Cristal no Pangolim, Marmota, ela consegue causar muito dano, 900 M. Então, a Gold Armor eu faço essa dica, essa exceção sobre a questão do buff dela. Você pode usar como eu usei e tem um dano considerável, porém ela vai ser menos eficaz. Essa aqui eu acho que é a dica mais importante, porque eu sei que muita gente, principalmente os free, eles usam bastante a Gold Armor, então às vezes é interessante você fazer testes e testar algumas outras formigas em relação a ela. Esse é o vídeo de dicas sobre o Agama. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seus comentários aqui, seu like, se inscreve no canal, é bem importante. Até uma próxima. Tchau, tchau.